Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós estamos estudando neste trimestre os personagens citados em Hebreus capítulo 11 e nesta lição 4 o personagem é Moisés. Moisés, um líder da fé. E vamos então desenvolvendo o nosso assunto de hoje, lembrando que para a escola bíblica dominical, segundo o costume, um texto áureo é solicitado. E aí está, damos Deuteronômio capítulo 34, versos 10, 11 e 12, e que se diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito. A Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. A nossa leitura bíblica em classe, conforme o propósito deste trimestre, está contido em Hebreus capítulo 11. E nesse particular, os versos 23 a 29, naquilo que aqui em Hebreus 11 se fala sobre Moisés. Nos detemos em falar de Moisés só praticamente nisso que está aqui em Hebreus. Esse é o nosso objetivo nesse trimestre. E não falar tudo a respeito de cada um dos personagens já estudados e outros que virão à frente. Assim, o nosso texto bíblico em classe está exposto em Hebreus 11, 23 a 29, e que leremos oportunamente na subdivisão apresentada no nosso esboço que se segue. Conforme nosso costume, 3 subtítulos nós tomamos para cada lição, e atualmente a primeira é a fé de seus pais e sua decisão de sofrer com Israel. Hebreus 11, 23 a 26. Um segundo subtítulo teremos sua firmeza perante Faraó e a celebração da Páscoa. Hebreus 11, versos 27 e 28. E finalmente o terceiro subtítulo, sua passagem com Israel pelo meio do mar. Hebreus, no capítulo 11, apenas o verso 29. Indo então já para a nossa introdução e tendo em tela, consideremos este texto. Na lição de hoje, o personagem bíblico para o qual voltaremos nossa atenção é Moisés, profeta, legislador e líder do povo de Israel. Foi ele quem o Senhor Deus usou com grande poder e sinais para libertar o seu povo da terra do Egito, para conduzi-los até o Sinai, onde entrou em concerto com a nação e os consagrou como povo seu, e para guiá-los até a terra prometida. Muitos foram os testemunhos de fé deste homem,
bem como sua liderança sobre Israel, para que seguissem a mesma fé. Moisés, profeta, legislador, líder do povo de Israel, e também figura de Jesus como líder do seu povo, não numa trajetória aqui na terra ou nesta existência tão somente, mas aquele que nos lidera também para o reino de Deus, para o estar com Deus na eternidade. Lembremos, Moisés também figura de Jesus, mas o nosso estudo, consideremos, está baseado no líder Moisés, mas no conteúdo de Hebreus capítulo 11 e os versos que já apresentamos e que logo estaremos também lendo. Mas, indo em frente, no nosso primeiro subtítulo, a fé de seus pais e sua decisão de sofrer com Israel, conforme anunciado, está nos versos 23 a 26 do livro de Hebreus capítulo 11. E lá, em Hebreus, assim está registrado. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então observe que nesse primeiro subtítulo fala-se de Moisés sendo poupado da morte, quando no Egito a ordem era contrária, todos os meninos que nascessem deveriam ser lançados no seu nascimento no rio Nilo, e depois a escolha feita por Moisés, ou viver segundo este mundo e aproveitar sua posição excelente como filho da filha de Faraó, ou, como de fato fez, escolher seguir o povo de Deus, sabendo de toda a perseguição que certamente sofreria, ou a rejeição por este mundo, mas via o invisível, os lugares celestiais, pelo que, como os outros personagens que já estudamos, desde Abraão até José, todos eles estavam olhando para um mundo que não é este, e pelo que viveram aqui, agradando a Deus, fazendo a sua vontade. Continuando, indo para o primeiro parágrafo, no nosso subtítulo, a fé de seus pais e sua decisão de sofrer com Israel, o texto está exposto em tela e diz: o primeiro episódio na vida de Moisés, a que o texto base se refere, é do seu nascimento, o qual se tornou um evento excepcional graças à atitude de fé, não propriamente do futuro profeta, mas de seus pais. Tendo sido dada a ordem para que todos os filhos que nascessem fossem lançados ao rio, lemos que os pais de Moisés não obedeceram a esta ordem ímpia do faraó. Mas antes esconderam o menino por 3 meses. Este foi um ato de fé, pois somente pela fé o homem é capaz, ante a ameaça dos poderosos, temer mais a Deus do que aos homens, tal como já haviam feito as parteiras hebreias. Ademais, a fé operou no coração daquele casal, usando da formosura do bebê, e isso não apenas para despertar o sentimento natural de proteção dos pais pela criança, mas também para lembrá-los de que, havendo uma promessa de libertação do povo de Israel, da opressão do Egito, e estando próximo o tempo do seu cumprimento, aquele menino, sendo dos filhos de Israel, bem poderia ser o libertador do seu povo. Aí está, as coisas caminhando,
promessas antigas desde Gênesis de alguém como libertador. Poderia ser este Moisés. E consideremos que ele foi uma figura de Jesus. Lá em Gênesis capítulo 3:15, fala de Jesus. E aqui nós temos alguém como figura de um libertador. E observe que, representando assim Jesus, o quão importante é a vida de Moisés, que depois chegou a dizer que Deus levantará depois de mim um profeta igual a mim. A ele, esse profeta que virá, a minha semelhança, vocês deverão ouvir. E assim sendo, lembremos de algumas passagens em Êxodo, neste nosso registro primeiro. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Foi assim que foi a ordem de Faraó para o tempo de Moisés. Antes a ordem era: as parteiras deveriam matar as crianças quando fosse do sexo masculino e deixar viver somente as meninas. Mas as parteiras temeram a Deus para não tirar a vida de um recém-nascido. E pronto, disse que pela fé conseguiram isso, e Faraó teve que mudar a ordem, que as parteiras não foi a solução para o que ele queria, de diminuir o crescimento, a multiplicação do povo de Israel. Já em Êxodo 2, verso 1 até verso 4, é este momento de fé dos pais de Moisés e o seu livramento para ser esse grande líder. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Muito bem, aí está então o livramento de Moisés de uma morte bem cedo, já no seu nascimento, e depois já com seus 3 meses, porque uma princesa, uma filha de Faraó, vai tomá-lo, vai adotá-lo como filho, amando aquela criança e querendo criá-lo. E são as formas pelas quais Deus opera o seu querer. Mas já no primeiro parágrafo desse mesmo subtítulo, a fé de seus pais e sua decisão de sofrer por Israel, o Moisés vai crescendo na tutela da princesa, filha de Faraó, e seguindo os costumes, a vida normal do palácio no Egito. E o texto nosso em tela diz: depois de ter sido criado por sua própria mãe, no meio do seu povo, Moisés é levado até a filha do Faraó, e entre os egípcios conhece todas as regalias e prazeres e ciência que a corte do Faraó poderia lhe oferecer. Mas, chegando à idade de 40 anos, ele saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. O que, nas palavras do escritor aos Hebreus, significa que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. E isso fez ele, pela fé, movido pela mesma promessa de seus pais, de que o seu povo seria libertado da opressão do Egito, embora com ainda maior certeza de que ele não apenas poderia, mas é, de fato, aquele por quem Deus haveria de livrar seus irmãos. Mas além desta convicção sobre o seu chamado particular,
o fundamento da fé de Moisés, que o levou a este ato de rejeitar as vantagens egípcias e abraçar os sofrimentos do seu povo, estava na compreensão de que os prazeres desta vida são supérfluos, ao passo que os vitupérios do povo de Deus, prefigurando-os do próprio Cristo, se suportados com paciência, são de maior valor, pois redundarão em uma recompensa eterna. Aí está a exposição nossa, correspondendo ao que está em Hebreus, no capítulo 11, e os versos anteriores que nós lemos. Lembrando que, sobre este assunto, encontramos uma narrativa, um registro, também em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 23, e que diz para nós: e quando completou a idade de 40 anos, sim, Moisés, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido. Matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Até nesse particular, o que foi mandado por Deus para libertá-los, foi por eles rejeitado, o que também aconteceria com o próprio Senhor Jesus. Mas é Jesus mesmo que era o libertador que Deus tinha preparado na plenitude dos tempos, pelo que Moisés vai ter um retorno aos seus 80 anos para tirar este povo desse cativeiro. Essa palavra também está em 1 Pedro capítulo 1, no verso 3 e seguintes, quando diz para nós: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, ou para nós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Aí está a palavra que temos em Pedro e que foi a atitude de Moisés. Entre a vida neste mundo, num mundo de corrupção, de prazeres efêmeros e coisas passageiras e sem nobreza, ele preferiu a promessa de Deus para um povo que estava cativo, sofrendo, mas que seria libertado, era a promessa de Deus, e levado por uma terra que manava leite e mel. Para nós, a lição: ou vamos querer este mundo e viver conforme os anseios e desejos, cobiças e soberba deste mundo, ou nos considerarmos como aquele para quem são as promessas divinas e nos determos em seguir a Cristo Jesus no mundo contrário, rejeitado sendo nós por este mundo, mas agradando a Deus, que é mais importante, para depois recebermos a boa palavra: vinde benditos de meu Pai, e possuir
o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Assim sendo, terminado esse primeiro subtítulo, vamos para o segundo, onde temos esse subtítulo nos versos 27 e 28, base da nossa consideração, e que diz para nós: sua firmeza, firmeza de Moisés, perante o faraó e a celebração da Páscoa. Aqui também, como no primeiro subtítulo, 2 pontos para considerarmos. Sim, Moisés diante de faraó permanece o tempo todo, não temendo sua ira e a sua oposição. E depois, a celebração da Páscoa, uma ordem de Deus para ele e para todo o povo de Israel cumprirem ali na terra do seu cativeiro. Assim sendo, lendo esses versos base, 27 e 28, está em tela o texto bíblico. Pela fé, deixou Moisés o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o vento invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Muito bem. Nesse segundo subtítulo, sua firmeza ou firmeza de Moisés perante o faraó e a celebração da Páscoa, um primeiro parágrafo, nós temos em tela o texto que nos diz: Moisés deixou 2 vezes o Egito. Na primeira, temendo a vingança do faraó. Na primeira, temendo a vingança do faraó pela morte de um egípcio. Na segunda, a qual o escritor aos Hebreus se refere, não temendo a ira do rei do Egito, que não reconhecia ao Senhor Deus de Israel, nem admitia que este povo deixasse a terra da escravidão, resistindo a todas as intimações entregues pelo profeta, e cedendo de muita má vontade por pouco tempo, apenas quando ameaçado por alguma das pragas ou castigos divinos, para logo em seguida se endurecer novamente. Moisés, já avisado por Deus, perseverou no seu ministério, não desfalecendo ante a dureza do coração e malícia do faraó, nem deixou de liderar e exortar o povo a se preparar para sair daquela terra, sabendo que a ira do rei só aumentava na medida em que os castigos divinos mais o humilhavam. A fé de Moisés, que o manteve firme, estava fundamentada no invisível, isto é, no próprio Deus, que de fato, de certo modo, se havia feito visível ao profeta quando o chamara no Sinai. Mas na realidade a visão da sarça, que ardia e não se consumia, havia sido um meio pelo qual o Senhor Deus se revelara a Moisés como Deus justo, santo, misericordioso, e que nenhuma representação material jamais poderia contemplar, mas com o qual este profeta alcançaria profunda comunhão, Deus tratando com ele como se lhe fosse visível, de vista, e não por figura. Muito bem, Moisés teve então, primeiramente, a ordem de Deus para ir para a terra do Egito, e ali, sim, estar fazendo a missão de te retirar o povo de Israel daquele cativeiro. Aconteceu na sequência natural, que indo para Faraó, e este estando contrário, Deus avisou que não temesse Faraó, que resistiria o tempo todo, mas por fim seria
vencido e o povo de Israel retirado da terra do Egito. Com o alerta de Deus ou a prévia informação de Deus sobre o que encontraria, ele conseguiu permanecer ali firme diante da oposição daquele faraó. E sempre avisando o povo do que estava acontecendo, mas que o objetivo final seria saída do cativeiro. Lembremos da passagem em Êxodo capítulo 3, verso 1, quando temos a passagem da sarça, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E assim foi o primeiro contato direto de Deus com Moisés, Moisés ouvindo a Deus e depois recebendo todas as instruções necessárias. E assim, colocado, vamos para o segundo subtítulo: sua firmeza perante o faraó e a celebração da Páscoa. Segundo parágrafo nesse subtítulo. E o texto em tela nos diz: tendo em vista que toda a libertação do Egito foi conduzida por Moisés, por um ato contínuo de fé, com justiça, a celebração da Páscoa pode ser considerada um dos momentos particulares em que esta fé mais se destacou. Por ocasião das últimas pragas, o povo de Israel havia sido miraculosamente livrado e distinguido dos egípcios. Mas, agora, depois de anunciar o último e mais terrível castigo, sim, que se abateria sobre aquela terra, o Senhor promete a libertação de Israel a partir de um ato de fé, isto é, a celebração da Páscoa, para que o anjo da morte não ferisse os primogênitos dos israelitas, como faria com os egípcios. Este seria um ato totalmente baseado na obediência à palavra de Deus, que é fruto da fé. De nenhuma outra forma era evidente o livramento da morte a partir da celebração em si, senão depois daquela noite, quando, conforme o Senhor havia falado, assim se cumpriu. Importante nessa passagem, sim, da Páscoa, é que ainda que Deus cuidava como um povo particular, especial a Israel, livrando de muitas pragas, isso notório na terra do Egito, mas agora numa questão de vida ou morte, de juízo e eternidade, não há nenhum justo diante de Deus. Pelo que a última praga seria sobre todos, até Israel. Mas aí vem a expressão da Páscoa, figura da morte de Jesus, quando se diz que todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que, enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, sendo ele o fiador, o resgatador de todo aquele que cresce. Aí, entendamos, é a mensagem de hoje para o mundo, para a humanidade, que já existia naquele tempo. Qualquer egípcio que se envolvesse, digamos assim, nessa possibilidade, no ato da Páscoa, seria livre também da morte ali decretada. Mas ficou como figura no passado.
E assim, temos vários textos bíblicos. Usamos primeiramente Êxodo capítulo 11, verso 4, quando disse mais Moisés: assim o Senhor, Deus tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Nada escaparia. Êxodo 12, 12 já coloca: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor Deus. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E em Êxodo 12, 29, aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. E assim foi a Páscoa naquele tempo. Páscoa, que não é nada de ressurreição, e nem se comemora dentro da palavra de Deus num domingo, mas sim na passagem de sexta para sábado, e trata-se de morte. Sim, porque um Redentor deu a sua vida para resgate de nossas almas. E foi o que aconteceu. Se no Egito, em todas as casas havia morto, mas no povo de Israel não, porque estavam no ritual da Páscoa, obedecendo a ordem de Deus. Seriam livres se ali estivesse comendo do cordeiro assado, das ervas amargas, do pão asmo, e com suas casas marcadas pelo sangue. Sangue da expiação, sangue, sim, da justificação, através daquilo que Deus propôs para sermos salvos deste mundo, ou da morte, ou das trevas, ou do pecado, ou do diabo, para depois viver com ele na eternidade. Isso posto, vamos para o terceiro subtítulo, tratando de heróis da fé, estudo deste trimestre segundo de 2023. Nesta lição 4, Moisés, um líder da fé. E o terceiro subtítulo, sua passagem com Israel pelo meio do mar. E, diante de nós agora, o verso 29 de Hebreus, capítulo 11. Lembrando que estamos fazendo este estudo, nos detendo nas poucas passagens, sim, em torno de Moisés, mas citados em Hebreus, capítulo 11. E o verso 29 nos diz: pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. E indo para o primeiro parágrafo desse subtítulo, sua passagem com Israel pelo meio do mar, temos diante de nós o que lemos. O texto não atribui diretamente a Moisés, mas a todo o povo, a passagem pelo mar como um ato de fé. E de fato, a fé que esteve no profeta também foi comunicada ao povo nesta ocasião. Primeiramente, notemos como Moisés exorta os israelitas, antes temerosos de perecerem no deserto, a confiarem no Senhor Deus, que pelejaria por eles contra os egípcios. Em seguida, ele lhes ordena que marchem, sendo que a direção que seguiam terminava
no mar. Ou seja, Deus requer um ato de obediência, um ato de fé, assim como havia requerido na celebração da Páscoa. Podemos entender então que, tendo o povo se colocado a marchar, o acampamento de Israel e dos egípcios, vou repetir essa palavra, esse texto, podemos entender então que, tendo o povo se colocado a marchar, o Senhor começa a pelejar por eles, colocando seu anjo entre o acampamento de Israel e o acampamento dos egípcios, de tal modo que estes não conseguem alcançar aqueles. E, ato contínuo, Moisés estendendo a sua mão com o cajado sobre o mar, as águas se abrem para que o povo, já em marcha, prossiga por terra seca. Isto se conforma ainda mais perfeitamente com a natureza do testemunho de fé de todos aqueles que já temos estudado, que fizeram grandes coisas, não a partir do que a vista lhes proporcionava, mas a partir da simples confiança e obediência a Deus. E temos então o texto bíblico de Êxodo capítulo 14, a partir do verso 15, que mostra ou registrou para nós estes fatos. Lendo então Êxodo capítulo 14, verso 15 e versos seguintes, assim podemos dizer: Então disse o Senhor Deus a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele, no mar, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor Deus fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Aí está essa narrativa. E observemos que, será que o povo de Israel percebeu que por um lado deles, sendo noite, estava clara a noite, pela nuvem de fogo que Deus providenciou, e que para o outro lado, a mesma nuvem não trazia claridade para os egípcios, mas antes escuridade, pelo que aqueles não marcharam, ficaram parados, e estes em plena claridade, além da abertura do mar, foram atravessando aquele trecho que estava ali agora aberto. Mar à direita, mar à esquerda e uma passagem ali, naquele local onde antes era para eles um beco sem saída. O lugar da sua morte, cercado por montanhas, e no caminho que vieram estava Faraó. Não tinha saída, mas Deus abre o mar. E assim, como sempre, Deus tem a sua forma de agir, o escape para aqueles que nele esperam, que lhe obedecem,
que andam em fé na caminhada desta vida. Continuando, chegamos então ao segundo parágrafo, nesse terceiro subtítulo, sua passagem com Israel pelo meio do mar. Por outro lado, diz o segundo parágrafo, consideremos que os egípcios também entraram no mar, andando por terra seca, mas de acordo com o escritor aos Hebreus, subentende que tentaram fazer isto, não pela fé, mas pela vista, ignorando que se tratava de um milagre do Deus cujo povo estavam perseguindo. Aí está, Faraó com seu poder bélico, querendo ali dominá-los e trazê-los de volta ao cativeiro, entram naquele caminho que o povo de Israel atravessou. Só que Moisés já tinha dado ordem para o mar se fechar, ou Deus tinha dado ordem para o mar se fechar, e os egípcios são colhidos em pleno caminho antisseco, agora com as águas voltando, fazendo com que seus carros ficassem presos na lama, e eles depois viessem também a se afogar. Cumprindo-se a palavra que Deus tinha dito para Moisés, e Moisés tinha incentivado o povo. O faraó, os egípcios, que agora vocês estão temendo, nunca mais vocês os verão. E assim aconteceu. Assim está essa nossa lição. Número 4, Moisés, um líder da fé, tendo considerado os tópicos ou registros, pontos apontados em Hebreus capítulo 11, agora estamos encerrando essa nossa lição. E o texto em tela diz: Moisés foi o líder da fé, no sentido de proporcionar ao povo um exemplo de vida, de fé, a partir de uma experiência de obediência e confiança em Deus. Não apenas desejou que todo Israel fosse profeta como ele, mas guiou o seu povo através de experiências extraordinárias com Deus, onde, se não todos, ou mesmo não muitos, alguns foram despertados para o fato de que, sem fé, seria impossível agradar a Deus, bem como perseverar na jornada que restava à frente e, finalmente, entrar no descanso prometido. Esta é a palavra de Deus. Fatos do passado que voltam a nós, nos chamando a sermos também mais um herói da fé. Se não é considerado herói, mas seja pelo menos um homem de fé, naquilo que Deus fala, que a sua escritura deixou para nós, nas suas promessas, no ato da redenção que está em Cristo Jesus, seu Filho unigênito. Se cremos nele e obedecermos, aí teremos vida eterna. É a palavra simples que encontramos em Tito, capítulo 2. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sim, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que ali estavam debaixo da lei. Palavra essa inicial, sim, que está em Gálatas capítulo 4 e em Tito capítulo 2, a expressão bíblica também que nos ajuda a entender: não amar o mundo, nem aquilo que no mundo há. Sim, está escrito nos versos 11 em diante de Tito capítulo 2, quando diz para nós: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso
de boas obras. Fala disto, e exorta, e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Palavras de Paulo a Tito, e que é para nós também. Não amemos o mundo, nem aquilo que no mundo há. Mas se já ressuscitamos com Cristo, se já conhecemos a Cristo, se já somos conhecidos por Ele, pelo muito que Ele tem nos dado, de paz no nosso coração, perdão dos nossos pecados e também uma certeza de vida eterna, caminhemos neste mundo, não segundo o mundo, mas segundo a forma de viver de forma correta que Deus dá para aqueles que aqui estão, numa vida de santificação, de evitar o pecado, fugir do pecado e andar sempre em obediência a Deus. Esta é a nossa salvação. Assim encerramos esse nosso estudo da lição 4, Moisés, um líder da fé. Tendo nós discorrido nos 3 subtítulos, o primeiro sendo a fé de seus pais e sua decisão de sofrer com Israel. Segundo subtítulo, sua firmeza perante o faraó e a celebração da Páscoa. Terceiro, sua passagem com Israel pelo meio do mar. E tendo sempre a lembrança do texto áureo que nós escolhemos ou propomos, Deuteronômio 34, versos 10, 11 e 12, e que dizem: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte em todo o espanto que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. E assim concluímos a exposição dessa lição 4, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver
porque os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.